tudo bem com vocês? Eu sou a professora Franciane e vim ensinar um pouquinho mais de ciência para vocês. Mas primeiro, nós precisamos lembrar os combinados. Primeiro de tudo, lavar as mãos com água e sabão. Então, antes de começar a aula, lavar sempre as mãos. Outra dica importante, sempre que possível, utilizar o álcool 70%. Se você precisar sair, utilize a sua máscara. Se você estiver fora de casa, outra dica muito importante, o distanciamento social. Então, nós não podemos mais cumprimentar as pessoas, né? Não podemos mais dar as mãos às pessoas. Então, temos que encontrar outras maneiras de cumprimentar, né? Então, podemos cumprimentar de longe e manter, gente, sempre pelo menos, né, 1,5 metro aí de distância das pessoas. Mas a dica mais importante é ficar em casa. Em casa, estamos protegidos. Você já encontrou um local na sua casa que esteja bem arejado, bem confortável e iluminado para fazer a sua aula? Que bom! Então, vamos separar os materiais. Vamos relembrar aí quais são os materiais. Primeiro de tudo, caderno ou folha de papel, né? Então, para quem não tem caderno, usa a folhinha. O seu lápis de cor, hoje nós vamos usar o lápis de cor. A sua borracha e também o seu apontador. Os meus materiais já estão separadinhos aqui em cima da mesa. Quero saber se o seu na sua casa já está separado. Pessoal, olha como tem que ficar o caderno ou a folha de vocês, tá? A data, então peça ajuda para um adulto para saber a data de hoje. Pula uma linha, escreve lá, aula 18, tracinho, ciências. Lembrando que ciências tem acento, nunca esqueçam do acento. Pula uma linha. Lembra a dica que a professora passou? Você pode fazer um desenho para separar, né, as informações ali na linha, ou você pode pintar todo de uma cor só, tá? Então, como a gente vai estar falando de plantas, a professora deixou ali na cor verde, mas você pode pintar de outra cor. E escreve lá, plantas, que é o tema da aula de hoje. A professora vai dar um tempinho para vocês organizarem o material e o caderno de vocês.
Conseguiram, gente? Deixaram o caderno de vocês bem caprichado? Então tá. Então, como de costume, vamos relembrar o que a gente trabalhou nas aulas passadas. Primeiro de tudo, gente, nas aulas passadas, a gente fez um terrário. Vocês lembram disso? Faz um tempinho já, né? E nós montamos 2 terrários. Lembra que a professora avisou que se vocês pudessem, vocês montavam, caso contrário, iam acompanhando aqui o da professora. A professora perguntou para vocês o que vocês acham que acontece com a planta se ela deixa de receber algum componente importante, algum componente essencial. Lembram disso? Vocês lembram que a garrafa número 1 tinha que ficar em local iluminado, tá? Sem, né, a luz direta ali do sol, tá? Mas no local iluminado. Já a garrafa 2, gente, é para ficar num local escuro, que não recebe a luz do sol. Eu pedi para vocês desenharem como que vocês imaginam que vai ficar, né, esse terrário pelo período de 1 mês, né? Então, a gente fez o fechamento dele fazem 2 semanas e eu pedi para vocês desenharem como que vocês imaginam que estará daqui a 1 mês. Eu trouxe aqui, gente, para vocês acompanharem como que está acontecendo esse processo, tá? Então, acompanhem lá, gente, como que ficou, hein? Olha lá o terrário 1, lembrando que o terrário 1 está em contato com a luz, tá? Com a luminosidade. Olha lá como é que ele tá. Vocês imaginavam que ele ia estar assim? A professora vai levantar aqui um pouquinho para vocês verem. Vocês imaginavam que ele ia estar assim? E o terrário 2, gente, é aquele que não está em contato com a luz. Olha lá como que ele está ficando. Vocês estão percebendo a diferença? O que acontece, será, então, gente, se a gente deixar um em contato com a luz do sol, outro sem contato com a luz do sol? Vocês estão acompanhando ali o que está acontecendo. Viram que interessante, gente? Já estamos quase encerrando a nossa experiência ali com o terrário, hein? Na aula passada, nós falamos sobre um assunto também muito importante que vocês estão observando que está acontecendo ali no terrário. Falamos sobre a importância da luz e do calor do sol, tá? Então, eu expliquei para vocês que o sol é um componente muito importante, que além, né, de esquentar, né, de dar um calor para a Terra, traz também a luz. E acaba sendo importante para todos os seres vivos.
Então, é importante para as plantas, né? Porque precisa da luz do sol para produzir o seu alimento. E também é importante para os animais. Por quê? Alguns animais precisam do calor do sol para poder aquecer o corpo deles. Então, não há dúvida, gente, de que o sol é muito importante. Porém, né, ele tem 2 tipos de raios solares. Lembra que a professora explicou para vocês? Alguns raios solares são importantes para nós. Outros, infelizmente, são nocivos. Esses raios solares nocivos, a gente precisa ter um certo cuidado com eles para a gente não ter nenhum problema. Então, que cuidados que nós temos que ter com a luz do sol? Devemos tomar sol antes das 10 da manhã e depois das 16 horas da tarde, depois das 4 horas da tarde, tá? Então, evitar esse horário, né, entre 10 da manhã e 4 da tarde, porque a incidência do sol está muito alta. Então, antes das 10 da manhã e depois das 4 da tarde é o horário bom de a gente tomar sol. Passar protetor solar, usar chapéu, óculos escuro, procurar lugares com sombra para se proteger, também são outras dicas importantes quando o sol está muito forte. Tomar bastante água em dias quentes e usar roupas frescas, como bermuda, saia, regata e com cores claras, porque as cores escuras, gente, esquentam mais quando em contato com o sol. Então, a gente tem que usar roupas claras em dias muito quentes. Continuando, gente. Na aula passada também, a professora fez a leitura de um poema muito bonito chamado O Girassol. Esse poema é de Vinícius de Moraes. Vocês lembram disso? E a professora comentou um pouquinho ali sobre o girassol, que é uma planta muito bonita. Eu também pedi para vocês fazerem o desenho de um girassol. Lembram disso? Espero que o desenho de vocês tenha ficado bem bonito, bem colorido, assim como o girassol é. Depois disso, gente, a professora começou a questionar vocês sobre se as plantas são realmente seres vivos. Vocês sempre ouviram isso, né? Mas por que elas são vivas, né? Que característica que elas têm que fazem dela seres vivos? Então, eu pedi para vocês fazerem um experimento. Estamos na aula de ciências, nada mais interessante do que a gente fazer experimentos. Eu pedi para vocês colocarem feijão em 2 potes diferentes, tá? Um pote, gente, vocês iam deixar, né, em contato com, né, a luz fora da caixa. E o outro, gente, deixar aqui dentro da caixinha, tá bom? Então, aqui dentro da caixa tá ali o nosso outro feijãozinho. Não pode, gente, ficar abrindo a caixa. A professora abriu só para vocês verem que tá ali dentro, tá? A gente não pode ficar abrindo a caixa o tempo todo. Eu pedi para vocês, gente, irem anotando o que está acontecendo, tá? Então, como que está o pote 1 e como está o pote 2? Então, o pote 1 dentro da caixa, o pote 2 fora da caixa. Abre a caixa, olha rapidinho, observa o que está acontecendo e anota e fecha ela de novo, tá? Não pode deixar ela aberta por muito tempo. E observando ali o que está acontecendo no pote 2. Espero que vocês estejam acompanhando aí o que está acontecendo com esse nosso experimento. Então, já tem 2 experimentos que vocês estão acompanhando. Um outro experimento que a professora pediu para vocês fazerem também é verificarem como que a planta se alimenta. Lembram disso? A professora pediu para vocês fazerem uma marcação, né, no potinho que ficava fora da caixa e observarem se a planta come terra ou o que ela come, né? Então, vocês vão ficar observando lá se a quantidade de terra estava diminuindo. Será que isso aconteceu? Será que diminuiu a quantidade de terra no vaso? Será que a planta come terra? Será que ela come terra pelas raízes? Vocês já pararam para pensar nisso? Se as plantas comem terra, por que a terra do vaso não diminui? Vocês fizeram o experimento lá, vocês perceberam que não diminuiu. Pera lá, mas se elas comem terra, por que não está diminuindo a quantidade? Como você pode provar que as plantas comem terra pelas raízes? Como que a gente pode provar? Como você explicaria o fato de algumas plantas sobreviverem apenas com água? Porque na nossa casa a única coisa que a gente oferece para a planta é água.
É a nossa única obrigação quando você tem uma plantinha que nem essa daqui em casa. Você só coloca um pouquinho de água. Como que elas conseguem sobreviver só com água? Porque algumas plantas vivem sobre outras plantas. Vocês já observaram isso, né? Por que isso acontece? E aí, gente? Vocês perguntaram para um adulto, vocês ficaram ali, né, pensando na cabecinha de vocês. Como será que a planta se alimenta, gente? Como será que isso acontece? Se ela não come terra, ou ela só vive de água, será que ela não precisa de alimento? Será que ela não precisa se alimentar? Vamos aprender um pouquinho mais? Nosso assunto hoje é sobre plantas, né? Então, como será que as plantas se alimentam? Eu vou fazer a leitura, gente, de um texto, tá? Que é da Universidade das Crianças. Quem tem a oportunidade, pede para algum adulto abrir esse site para vocês, que tem uma série de coisas interessantes para vocês pesquisarem, tá? Então, a professora vai explicar, né, para vocês, a professora vai tirar todas essas dúvidas da cabecinha de vocês através de um texto. Esse texto, gente, foi uma criança que perguntou e um cientista que respondeu, tá? Então, é uma palavra de um cientista respondendo a todas essas dúvidas que nós temos. Então, vamos lá? Plantas comem? Vou te propor um desafio. Olhe ao seu redor. Se você encontrar alguma planta, fique olhando para ela durante alguns minutinhos. Você conseguiu ver ela se alimentando? Diferente dos seres humanos e demais animais, a maioria das plantas produz seu próprio alimento. Isso acontece através de um processo chamado fotossíntese. Na fotossíntese, as raízes das plantas absorvem água e sais minerais. E as folhas absorvem luz do sol e gás carbônico, um gás presente no ar. Todos esses componentes são, então, combinados e geram a glicose, o alimento das plantas. Como resultado desse evento, as plantas liberam o oxigênio, um gás muito importante para os seres vivos. Todo esse processo acontece no interior das folhas e caule verdes das plantas. Por isso, não conseguimos enxergar as plantas se alimentando. Acontece que a fotossíntese não é a única fonte de alimento para alguns tipos de plantas. Algumas plantas parasitas, por exemplo, não conseguem realizar a fotossíntese. Elas captam a luz do sol, mas não são capazes de captar a água para o processo. Sendo assim, elas vivem grudadinhas a outras plantas e são especializadas em sugar delas os nutrientes necessários para a sua sobrevivência. Entenderam, gente, o que acontece? Então, a planta, ela produz o próprio alimento. Olha que legal que isso acontece. E algumas plantas, né? Uma das questões que a professora perguntou para vocês, por que uma planta vive grudada na outra? Nesse texto, responde isso também, né? Que algumas plantas não conseguem, né, captar a luz do sol e acabam vivendo grudadas em outra planta para conseguir, né, realizar ali a produção do próprio alimento. Mas não são capazes de captar água para o processo. Sendo assim, elas vivem grudadinhas às outras plantas e são especializadas em sugar dela os nutrientes necessários para a sua sobrevivência. Viram que interessante, pessoal?
Viram que a planta ela é capaz de produzir o próprio alimento, gente? Olha que interessante. Lembra que numa das perguntas que a professora fez era por que algumas plantas vivem grudadas em outra? Essas plantas, gente, elas conseguem captar a luz do sol, mas elas não conseguem captar a água, que é importante também para o processo da fotossíntese. E por isso que ela vive grudada em outra planta. Então, vejam lá, gente, como que acontece o processo. As plantas, elas são chamadas de seres produtores, pois elas produzem o próprio alimento através da fotossíntese. Eu sei que esse nome, gente, é um pouquinho longo, alguns de vocês nunca ouviram falar essa palavra, mas é importante que vocês já comecem a se adaptar com ela e saibam que esse é o processo que a planta produz o próprio alimento, tá? Então é esse nome mesmo, esse nome é um pouquinho complicado, tá? Então o que acontece, gente? A planta, ela vai absorver a energia do sol, vai absorver o gás carbônico que está no ambiente e vai também absorver água pelas raízes. Olha ali o desenho que a professora colocou. E com esses 3 ingredientes, ela produz o próprio alimento. Ela produz a glicose, que é o alimento dela, tá? E também, nesse processo, ela produz o gás oxigênio e libera esse gás oxigênio para o ambiente. Alguns de vocês devem saber que nós respiramos o gás oxigênio, tá? Então, a planta nos ajuda, e muito, os seres vivos. Entendido, gente? Tá? A professora explicou bem devagarzinho para vocês entenderem. O que é importante vocês saberem? Que a planta produz o próprio alimento. Agora que vocês entenderam isso, vamos aprender um pouquinho mais sobre plantas? Que assunto interessante, né? Vamos lá. As plantas são seres vivos que fazem parte do reino plânteo, ou também chamado de reino dos vegetais. Você parou para observar as plantas? Elas são todas iguais? Essa planta que eu tenho aqui na minha mesa é igual à planta que você tem na sua casa? Elas são todas iguais? Elas têm a mesma cor, mesmo tamanho? Todas as plantas são iguais? Todas têm o mesmo tamanho? Todas as plantas têm flores e frutos? Vocês já pararam para perceber isso? Será que todas elas têm flores e frutos? Você conhece alguma planta que não tem flor? Ou você conhece alguma planta que não tem fruto? Vocês já observaram isso, gente? Então, vamos aprender um pouquinho mais. Observem essas imagens. Você conhece essas plantas? Vocês já observaram plantas assim? Elas têm flores? Elas têm fruto? Elas são grandes? Elas são pequenas? Vocês já observaram plantas assim? E essas? Já viram plantas assim? Elas têm flores? Elas têm frutos? Elas são grandes? São altas? São baixinhas? O que vocês acham? Vocês já observaram plantas assim? Você notou alguma semelhança entre elas? Ou observou que existem diferenças? Você percebeu semelhança ou percebeu alguma diferença entre elas? Pensem um pouquinho. Então, observando as diferenças que existem entre as plantas, os cientistas chamados de botânicos organizaram 4 grupos de plantas. O primeiro grupo, gente, é o grupo dos musgos, que são plantas bem pequenas, que vivem sobre pedras e ambientes úmidos. Eles não possuem flor nem fruto
e nem sementes. Pessoal, então a professora trouxe aqui exemplo de musgo, tá? Então observe que eles são bem pequenininhos, tá? São plantas bem baixinhas, que vocês podem observar em locais úmidos. Esse aqui a professora pegou em tronco de árvore, tá? Então, às vezes, tronco de árvore, então, perto, assim, de praia, de rio, nas pedras, a gente encontra musgo com facilidade, tá? Então, inclusive, quem passeia perto de rio já deve ter percebido que é facinho de escorregar, aonde tem o musgo, tá? Então, ele tem esse formato aqui, são plantas bem pequenininhas. Outro grupo, gente, é o grupo das samambaias, tá? As samambaias são plantas maiores que os musgos e possuem raiz, caule e folhas, com vasos que conduz água desde a raiz até as folhas, mas não possuem flores, nem frutos e nem sementes, tá? Então, aqui a professora trouxe um exemplo aqui, tá? Da samambaia. Então, uma folha aqui da samambaia, tá? Se vocês observarem atrás, gente, tem um monte de pontinho marrom, tá? Então, a gente sabe que é samambaia porque tem esses pontinhos marrons na parte de trás da folha, tá? Então, aqui, uma folhinha de samambaia. É bem facinho de ver samambaia por aí. Outro exemplo que faz parte desse grupo são o xaxim, tá? Os xaxins. É um exemplo de planta desse grupo que existe desde a época dos dinossauros, tá? Então era uma das únicas plantas que existiam na época dos dinossauros. É o xaxim. Em razão da intensa exploração comercial do xaxim para a confecção de vasos, o xaxim está na lista de espécies de flora nacional ameaçada de extinção, tá? Então, eles retiram, a parte ali do xaxim para fazer vasos. E devido a essa intensa exploração, ele está, infelizmente o xaxim está entrando, em extinção. As plantas, gente, também são ameaçadas de extinção, tá? Não somente os animais, pode acontecer com as plantas também. Atualmente é proibida a venda desses vasos de xaxim. Podemos substituir os vasos feitos com fibras de coco. Então, já achamos uma maneira ali de substituir para acabar com a exploração ali do xaxim. Continuando, gente. Grupo das plantas com sementes e sem frutos. Nesse grupo estão as plantas como os pinheiros, como a araucária e os pinos, gente. Então, aqui eu trouxe um exemplo, o pinhão. Então, conforme a imagem ali, gente, eu consegui só um pinhão bem pequenininho. Então, o pinhão, estamos bem na época, de se alimentar do pinhão, na metade do ano. E, então, esse aqui, tá, gente, é a semente do pinheiro. A araucária é considerada a árvore símbolo do Paraná. A pinha é a flor feminina e os pinhões são a semente, tá? Então, a gente se alimenta da semente. Então, o pinhão, ele não é o fruto da araucária, ele é a semente. A gente se alimenta da semente. Continuando, gente. Grupo das plantas superiores. Esse grupo aqui vocês conhecem um pouquinho melhor, tá? São as plantas completas, ou seja, possuem raiz, caule, folhas, flores, frutos e sementes. Então, aqui eu trouxe o exemplo de uma flor, tá? E um fruto, no caso, uma maçã pequenininha. Então, só para vocês observarem aí, os frutos das plantas superiores. Veja alguns exemplos, gente. Então, o pau-brasil, que é a árvore considerada símbolo nacional, tá? Então, o pau-brasil, devido ali à exploração, nele, quando o Brasil foi descoberto, ele acabou se tornando ali a árvore símbolo nacional. Árvores frutíferas, laranjeiras, abacateiro, bananeira, mamoeiro, pessegueiro, macieira, entre outras. Essa árvore aqui, gente, é o ipê amarelo. É uma árvore cuja a flor é considerada como flor símbolo do Brasil. Então, vejam, a árvore símbolo do Brasil, pau-brasil. A flor símbolo do Brasil é o ipê amarelo.
Esse aqui também é bem comum a gente encontrar aqui na região de Curitiba. Todos os legumes e frutas que comemos também pertencem a esse grupo, tá? Então, tudo que é aquilo que a gente se alimenta no nosso dia a dia faz parte desse grupo das plantas superiores. Então, por exemplo, o tomateiro, a aboreira, tá? E outros também que a gente usa para se alimentar. Agora, gente, eu vou pedir para vocês observem essa obra de arte. Essa obra, gente, é do artista Giuseppe Arcimboldo. Observem, gente. A professora vai dar um tempinho aí para vocês observarem. Viram que interessante? Então, vamos pensar. O que vocês acharam dessas obras de arte? Que elementos da natureza o artista utilizou para representar as partes do corpo na pintura? Vocês perceberam que são pessoas, são partes do corpo de pessoas. Mas o que ele usou para representar as partes do corpo? O que será, gente? Vocês conseguiram observar isso? Então, eu vou contar um pouquinho da história desse artista para vocês. Giuseppe Arcimboldo foi um pintor italiano. Suas obras principais incluem a série As Quatro Estações, na qual usou pela primeira vez imagens da natureza, tais como frutas, verduras e flores, para compor fisionomias humanas. Então, nesse quadro, gente, nessa série Quatro Estações, ele usou bastante flores. Então, provavelmente ele fez na época da primavera, e usou bastante flores ali para representar aquela série de quadros. Agora, o artista será você. Presta atenção. Procure na sua casa flores, folhas, frutas, sementes, legumes e monte o rosto como fez o artista Arcimboldo. E depois, faça um desenho para representar a sua obra de arte. Então, primeiro você vai separar algumas flores, folhas e frutas que tem pertinho aí de você. Você vai fazer montar um rosto e depois que você terminar, você vai fazer este desenho. Eu quero desenhos bem caprichados. A professora vai dar um tempinho para vocês.
conseguiram, gente? Vamos pensar no seguinte, não deu tempo de você terminar? Não tem problema. Depois que terminar a aula, você termina a sua atividade. Combinado? Então, vamos continuar. As plantas também são utilizadas de muitas maneiras em nosso dia a dia, como em chás, temperos, cosméticos, ornamentação e alimentação. Algumas plantas são medicinais e algumas são tóxicas. Então, plantas medicinais são aquelas que a gente usa para curar alguma doença, algum mal-estar, tá? Tóxica, gente, é aquilo que pode fazer mal para nós, ok? Então, a professora vai pedir para vocês fazerem uma pesquisa. Presta atenção. Com a ajuda da sua família ou responsável, pesquise plantas com as seguintes características: chás, temperos, tóxicas, alimentação e ornamentação. Ornamentação, gente, é quando a planta ela é utilizada para ser colocada em algum ambiente, alguma casa, fazer parte de uma decoração, tá? Vocês podem pesquisar, gente, uma planta de cada tipo, tá? Não precisa pesquisar várias. Um exemplo de planta usada para chá, um exemplo de tempero, um exemplo de planta tóxica, um exemplo de alimentação e um exemplo de ornamentação. A professora vai dar um tempinho para vocês anotarem a pesquisa que vocês têm que fazer.
Anotaram, pessoal? Então, peça ajuda sempre de alguém da família ou de algum responsável para vocês fazerem essa pesquisa. Gostaram da nossa aula? Olha a quantidade de coisas interessantes que nós aprendemos, gente. Então, o tema da nossa aula foi sobre plantas. Aguardo vocês na próxima aula. Tchau!